Salve, salve, família da zoeira! Eu sou o Marcelo Cullen e estou aqui com meu parceiro Pedro Teixeira. Fala pessoal, Pedro Teixeira aqui. Você está ouvindo a gente pelo YouTube, já aproveita, deixa o like, se inscreve no canal. E se você está nas plataformas de streaming, compartilha com os amiguinhos, manda nos grupos de WhatsApp, que o papo hoje vai ser bem interessante, é um assunto muito importante que todo corredor deveria fazer, mas vamos ver aqui se todo mundo faz ou não o famoso fortalecimento. E para completar esse episódio número 17 do Pod Corredor da Zoeira Cast, temos aqui o Eberson, profissional de educação física, personal trainer, corredor também nas horas vagas, né? Seja bem-vindo aí, Eberson, ou podemos te chamar de Fofão, o que você prefere aí? Pode me chamar de Fofão, e desde já muito obrigado aí pelo convite. E para a galera, um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando eles estarão aí assistindo ou ouvindo a gente, mas é isso. Primeiro, nos conta aí por que veio esse apelido de coach Fofão aí? Você é conhecido nas redes sociais. Bom, Fofão, ele vem devido a uma dieta de bulking, né? Que é muito conhecida aí entre os praticantes de musculação, né? A gente tem uma dieta de bulking para o aumento, né, da condição de massa muscular, porém isso aumenta a adiposidade também, porque é uma dieta hipercalórica. E consequência disso tudo, bochechas maiores, e aí me veio o apelido de Fofão. Saiu daí. Só quem é dos anos 80 vai saber essa referência aí, né? O pessoal que é mais novo aí não sabe nem o que é Fofão, né? Pois é. Só naquela carreta Furacão. Carreta maluca. Carreta furacão. Carreta furacão. É verdade. Tem essa parada hoje em dia que reviveu aí os momentos áureos do Fofão aí. Isso. Relembrando a nossa infância. E você já corre aí, há quanto tempo você já corre? Cara, assim, eu tive uma primeira vivência na corrida no início do meu curso de educação física, né? Há uns anos atrás, uns 7, 8 anos atrás. E foi uma experiência fantástica. Só que após a faculdade, eu comecei a migrar para a musculação e, consequentemente, eu me aprofundei demais na musculação e acabei deixando aí a corrida um pouco de lado. Mas a corrida entrou na minha vida bem cedo assim, né? Porque tem pessoas que começam a correr aí muito antes que eu, mas no início do curso de educação física foi a primeira vivência assim com a corrida. E agora, após alguns anos, a corrida retornou para a minha rotina diária, até mesmo porque eu tenho alguns projetos com uma assessoria esportiva, e aí a gente nada mais, nada menos que tem que ensinar o que pratica, né? Então, Exatamente. Retornei para as corridas e estou aí. Muito bom. E a sua vivência do esporte, ela é só dessa época que você iniciou a sua faculdade ou ela vem de antes disso? Vem de antes. Na verdade, a minha opção por fazer educação física parte muito desse ponto que você acabou de citar. Aos 14 anos de idade, eu estava em uma fase muito ruim fisicamente, eu estava obeso, e ao ir a uma consulta médica com a minha mãe, o médico me deu uma bronca, um puxão de orelha enorme, e eu não praticava nada, eu não fazia nenhum tipo de esporte, e eu era aquele moleque do videogame, né? E após isso, após essa bronca, eu comecei a jogar bola, jogar vôlei, basquete, aí foi onde o esporte entrou na minha vida e aí me pegou de surpresa porque foi algo que eu gostei e aí estou até hoje. E disso eu fiz a minha carreira, fiz o meu trabalho e eu costumo dizer que eu nem trabalho, né? Porque quando a gente faz o que gosta, a gente não tem tanto trabalho assim, né? Muito bom. E muito interessante aí que esse seu vínculo com o esporte iniciou de uma bronca de um médico por uma condição que você tinha de saúde e hoje é o que você fez para sua vida, né?
É. A sua vida é baseada em cima. Virou rotina, né? Sim, Virou sim. parte crucial da minha rotina. E como o Pedro, que já me acompanha aí faz um tempo já, né? Um pouquinho mais de tempo que você, o pessoal me vê andando de skate, daqui a pouco eu tô correndo, tô fazendo musculação e vou andar de bike. Eu sou um cara bem eclético nessa parte de esporte. Justamente por isso, porque nessa época que eu tomei essa bronca, eu saí buscando qualquer tipo de esporte para que eu pudesse mudar aquela condição, mudar aquilo que eu estava habituado a fazer, né? E aí é muito bom, porque uma criança, né, de 14 anos ainda, cara, você ter essa visão aí que você tem que realmente, você tem que dar um passo à frente e largar o videogame e largar o sofá e ir atrás É, de algum esporte, experimentar esportes é algo muito interessante, né? Porque não é algo habitual uma criança muito facilmente largar o videogame de lado, largar o sofá de lado e buscar uma alternativa mais saudável e mais ao ar livre, vamos dizer assim. A galera que gosta do sim, videogame é do videogame, quem gosta de esporte é do esporte, e geralmente as pessoas meio que não se misturam assim. E você Exato. largar isso e você mudar essa sua mentalidade de sofá e videogame com 14 anos é algo que tipo, realmente impressiona assim. é. É. E é Na muito legal verdade, isso. pode Não, falar, Pedro. não, isso de ser eclético no esporte, assim, eu tenho um histórico também bem assim, né? Hoje, meu esporte principal é a corrida, principal e único, para ser bem sincero. Mas na minha adolescência, essa época de 14, 15, 16 anos, até os 14 eu nadei, né, natação, e depois eu cansei um pouco da natação e fui buscar outros esportes, aí eu fiz tudo que vocês puderem imaginar. Até joguei, fiz aula de ping-pong. Então, eu fiz todos os esportes, judô, luta, É bem isso. futebol, tênis, enfim, tudo que vocês puderem imaginar eu fiz. Nada eu gostava, e aí a corrida foi o que realmente me mordeu aí. Infelizmente demorou um pouco, queria que tivesse sido antes, mas eu também compartilho essa visão, isso aí, de ser eclético, né, de gostar de vários esportes, enfim, vôlei é algo que me encanta também, então é bem legal isso. Não que eu deixei de ser o cara do videogame, né? Porque até hoje eu ainda dou uma brincadinha, mas eu tenho essa vida fora das redes sociais, fora do videogame, fora desse mundo aí virtual, que eu acho que todos nós devemos ter um tempo assim para gente. A corrida ela traz algo muito bom, que é aquele momento para que você. Eu acho que a musculação também tem esse algo em comum Sim, com a corrida. Aquele momento que você tira realmente para você, onde você pode livrar seu pensamento de todos os problemas que você tem e focar naquilo que você está fazendo. Eu acho que isso traz um equilíbrio sensacional para a nossa vida e o esporte é baseado nisso, né? sem dúvidas. A gente ouve falar muito por aqui que a corrida é um esporte que machuca. A galera que tá de fora e vê a gente aqui corre toda hora lesionado, machucado, encostado, fica com esse mito meio que muito aparente, né? Até que ponto a lesão e a corrida é um mito de verdade ou é alguma coisa que realmente acontece no nosso dia a dia aí em Fofão? Bom, partindo do ponto que qualquer tipo de esporte que a pessoa pratique de uma forma real, né, que realmente leve a sério, ele corre esse risco de lesão. Não tem jeito. Todos os esportes ele tem o seu risco. A corrida, ela vem crescendo muito, muito. Tem muitos adeptos da corrida. E qual é o principal problema disso? Hoje, nos dias atuais, a gente tem bastante informação, muita. Só que tem muita gente com preguiça também. Então, as pessoas elas não buscam informações, né? Eu conheci o Pedro justamente por causa de uma informação sobre um relógio, né? Um GPS. Então, eu acho que é muito bom que a pessoa procure esse tipo de informação, procure um profissional antes de migrar para
qualquer tipo de esporte. Então, assim, a corrida tem esse risco de lesão? Tem. Porém, cabe a nós buscar informações para que a gente minimize, né, esses problemas, né, que realmente acontecem com corredores, né? Muitos problemas de articulação e por aí vai. Mas eu creio que informações sobre uma coisa boba, tênis, né? Ou passadas, tem bastante livros, tem bastante coisas que mostram alguns educativos, mostram algumas formas que você pode minimizar as lesões, né? Esse risco de lesão. É bem isso, assim, né? Acho que mesmo a gente, eu e o Marcelo aqui, que a gente treina com assessoria, a gente, mesmo tendo esse suporte técnico, né, dos treinos, a gente está suposto a ter uma lesão, né? Assim, acho que a corrida, por si só, uma coisa que é verdade, né? A corrida, ela é um esporte de impacto, né, para o corpo. Diferente de uma natação, por exemplo, que tem um impacto no corpo muito menor, né? Não que não precise ter fortalecimento, enfim, que não tenha lesões também. Mas na corrida, eu acho que soma isso que você trouxe, sabe, assim, de essa falta de conhecimento, né? Putz, a pessoa corre errado, ou ela treina errado, né? Ela sai do zero ela começou a correr hoje, ela quer fazer uma maratona daqui a 2 meses. E ela acha que é possível, que ela consegue mesmo, as pessoas conseguem. Só que você vai se lesionar, enfim. Então, tem tudo isso, né? Inteligência por trás dos treinos. Então, todo mundo está sujeito a uma lesão. A gente viu agora, por exemplo, no duelo ali, Kipe e Bekele, o Bekele se lesionou. Ele é um dos maiores do mundo e ele está lesionado. Enfim, e ele tem todo o suporte técnico que um corredor que gostaria de ter, e mesmo assim ele passou por uma lesão. Então, não estamos imunes a isso. Mas, com certeza, o conhecimento, ele minimiza muito. Então, a partir do momento que você entende os impactos que a corrida tem no seu corpo, no seu organismo, a gente consegue evitar, né, ou minimizar esses impactos que a corrida naturalmente traz para a gente, né? Sim, e assim, quanto mais tempo passar, mais a gente vai ver informações aí sobre lesões na corrida, né? O número de pessoas praticantes de corrida aumenta a cada dia, porque a corrida é um esporte que você só precisa comprar um tênis, sair na rua e correr. Você não é necessário que você tenha um coach ali, sabe? Não é a mesma coisa que você entre, vamos por em uma academia, por mais que, não falando mal da classe, mas tem alguns professores que não dão a atenção devida ao aluno e tal, mas a academia ainda ela traz esse suporte, né? Tem um profissional ali orientando e tudo mais. Na corrida, não. Na corrida, a pessoa comprou um tênis hoje, amanhã ela já sai para correr, entendeu? Então, muitas das vezes, ela sai sem informação nenhuma. Ela apenas viu alguns vídeos de algumas pessoas que encantaram ela com a corrida e ela tenta praticar, né? E por que, então, que hoje as lesões estão se tornando cada vez mais evidentes, mais comuns no nosso dia a dia de corrida? É isso que você acabou de falar aí? Seria informação? Seria a busca por devido por um apoio? Devido a esse aumento de corredores, então é normal que a estatística mostre isso. Eu creio que as pessoas elas devem buscar um pouco mais de informações sobre tudo, não só sobre a corrida, mas qualquer tipo de esporte que a pessoa almeje praticar. É legal que ela tenha uma base de informação sobre aquilo que ela quer para a vida dela, que ela quer praticar, que ela ao menos quer vivenciar ali por um tempo. É legal que tenha esse tipo de informação. Exato. A gente incentiva tanto, né, Marcelo, ali você fala bastante nos vídeos também, enfim, aqui do canal, putz, e é isso que o Emerson falou, de correr, levanta do sofá, põe o tênis e sai para correr, né? E realmente é tão simples assim, né? Na minha visão, as lesões, elas começam a vir quando você torna isso algo mais recorrente, né? Então a corrida entra na sua vida, e aí você começa a aumentar o volume de treino, intensidade, os objetivos ficam mais, enfim, desafiadores, e aí vem a lesão. Eu, por exemplo, fui um caso desse. Na verdade, me lesionei no fortalecimento, por incrível que pareça. Mas porque a minha musculatura estava enfraquecida por conta dos treinos que eu estava fazendo.
e foi logo no início. Então eu já ouvi muito, e aí você me corrija se eu estiver errado, que no início, quando a pessoa começa a correr, é onde tem a maior incidência de lesão. A partir do momento que chega um certo lastro de treino, que você já tem um tempo, que você já correu ali muitos quilômetros, que você já passou por essa fase inicial, você já tem um conhecimento maior, as lesões elas se tornam muito menos presentes. Então, eu me lesionei, por exemplo, treinando para uma prova de 5 quilômetros, e hoje eu treino para uma maratona e, graças a Deus, né, não me lesionei. Então, e isso que fazem anos de diferença de um tempo para o outro. Então, acho que tem esses fatores também influenciam, né, no aumento aí que a gente vê de lesões no mercado da corrida. Sim, sim. Isso tudo demanda de tempo, né? Treinamento de qualquer tipo de esporte, conforme passam os anos, o seu corpo ele vai se adaptando, né? Então, quanto mais adaptado você está àquela prática, é um pouco mais difícil que você adquira algum tipo de lesão. Porém, não é algo 100%, É né? claro, claro. A gente sempre está vulnerável a acontecer algo. E a gente falou de lesão, mas como é que a gente faz para evitar as tais lesões? O que a gente tem que fazer? O que a gente tem que mudar no nosso dia a dia, na rotina, para a gente evitar ou minimizar as lesões aí? Então, a gente entra nesse ponto de minimizar, porque essa questão de evitar mesmo não tem como a gente controlar isso, né? A qualquer dia eu posso sair para correr hoje e acabar me lesionando, mesmo tendo uma musculatura equilibrada e fazendo tendo uma rotina legal de treino. Bom, para minimizar, o fortalecimento ele entra como uma base crucial, é importante demais, né? Não só na corrida, tá? Mas em qualquer tipo de esporte. Essa questão do fortalecimento ele traz um equilíbrio. E esse equilíbrio que eu te falo é um equilíbrio muscular, né? Você vai equilibrar, você vai ficar de uma forma equilibrada, vai. Tendão, articulação, essa parte muscular, tudo isso tendo um equilíbrio, muito mais difícil de você adquirir uma lesão indesejada. Legal. Isso é interessante também, né? Não adianta a pessoa ir lá fazer musculação, enfim, ter ali a coxa grossa, digamos assim. Se o Não, tendão dela, se as fibras menores ali estão enfraquecidas, ela vai ter uma explosão, porque ela tem força no músculo, mas o tendão não aguenta essa força e aí ele se rompe, enfim, vem uma lesão, etc. Então, essa questão do sim, equilíbrio é bem legal esse ponto de vista. aquela lesão, eu não sei se vocês lembram, mas a lesão do Ronaldo Fenômeno, sabe? Que Lembro, estourou o ele. joelho dele lá, né, pra Isso. dar pedalada, né? Na época de curso de faculdade, eu fiz um estudo sobre essa lesão e foi comprovado que aquela lesão dele não foi adquirida pelo movimento. Foi a musculatura do quadríceps dele, a musculatura da coxa, por estar muito forte, o tendão um pouco mais fraco, ele acabou rebentando o joelho naquela brincadeira, naquele jogo. Caramba. E isso Falta então de é equilíbrio. isso que eu ia falar agora, isso é um desequilíbrio então, porque Sim, ele tem uma obviamente ele deve ter musculatura. alguém acompanhando ele, mas ele tinha uma musculatura muito mais forte do que a outra, isso ocasionou um desequilíbrio que, que fez com que acontecesse a A famosa lesão. lesão porque foi a lesão que praticamente acabou com toda a carreira dele, né? Porque aí depois disso teve outra e outra e outra, e aí ele aposentou Sim, muito sim, cedo, né? sim. É, e aí a gente fala de fortalecimento. Aí nós que somos da corrida, a gente sabe que a gente odeia academia, odeia fortalecimento, anilha, peso, mas qual é a real importância do fortalecimento para nós corredores? Bom, é assim, a maioria dos corredores eles odeiam, né, a musculação, esse treinamento resistido aí com cargas, até mesmo porque é um treinamento totalmente diferente do treinamento de um corredor, né, que a gente está habituado, né, Sim. sair e correr, fazer essa atividade aeróbica, né. E como é uma atividade concorrente, é uma atividade anaeróbica, às vezes se transforma em algo chato, né. A musculação é algo monótono, né? É algo mais tranquilo, mais
você faz ali a sua forcinha ali, tem aquele momento de descanso, e não, a maioria dos praticantes de corrida, eles querem ir lá e fazer e pronto, acabou e já era. Pegou a medalha e acabou, né? Só que isso é uma parte crucial. O fortalecimento ele é crucial, então as pessoas elas devem pensar de que forma? Pô, se eu quero alongar aqui o meu vínculo com a corrida, quero correr por muito tempo, então isso é algo chato que deve ser feito, né? Então a gente entra naquele slogan da Nike, né? E tem que fazer, não tem jeito. É algo que não dá para correr. Correr, né? Correr De disso. fugir, né? Não tem como fugir disso, porque Exato. esse equilíbrio é importante demais para que você tenha uma longa carreira, né? Tanto profissional quanto amador, né? A gente que é amador, a gente leva as coisas a sério, né? Tem que ser levado a sério. Então, se os profissionais eles têm essa base, a gente não pode fazer diferente. Tem que ter esse esforço também. Mas que é chato, é chato. O pessoal, todo mundo torcendo, a gente vai se E, identifica com gra isso. e graças a Deus, para mim não. Para mim eu vou de boa. Não, quando eu Até começo a mesmo, fazer. porque Pedro ele tem como carro-chefe a corrida, né? Aham. Creio que o Marcelo também. Também, também. Mas a musculação é a minha prática carro-chefe. E a corrida entra ali em segundo plano. Então, para mim, tá tranquilo. Pô, melhor dos mundos, né? Você gosta da planilha como um todo. Não, mas aí que eu ia perguntar, se a musculação é o seu esporte mais legal e a corrida é só um auxiliar, será que você pensa inversamente igual a gente? Tipo, eu odeio a corrida, eu faço só porque eu preciso? Ou Não, não? Você fala, cara, eu curto os dois são muito legais eu e. gosto dos dois. Ontem na academia rolou um assunto assim, né? E o proprietário falou: Meu, eu odeio correr. Eu falei, Fábio, é uma das melhores experiências que eu já tive, porque eu gosto de me colocar à prova, independente de que esporte seja. E ultimamente a corrida tem sido isso, sabe? Porque como eu fiquei bastante tempo sem correr, eu acho que ela me coloca muito à prova, né? Então eu tenho que ser melhor a cada dia. Então a musculação, ela já é algo que faz parte da minha rotina, né? Então eu sei que tem esse processo evolutivo, mas é algo que já tá aqui dentro. E a corrida é algo novo, né? Porque agora eu estou seguindo bem firme na corrida, tentando aí melhorar cada vez mais os tempos, melhorando o pace, mas eu gosto demais, é muito bom. Aí entra skate, aí entra bicicleta, eu sou bem eclético. Muito bom. Pega o skate, vai até o É, parque, encosta o skate lá, não, corre, aí final de volta, semana, pega a bike. final de semana passado eu corri 5, fui com um amigo meu, aí a gente correu 5 quilômetros, aí já fui no carro, peguei o skate e falei, bora andar de skate agora. E assim vai a vida. E aí a gente falou que realmente essa parte lá do fortalecimento é muito importante para nós aí. Aí você até explicou que para ter uma longevidade aí, se você quiser ter muitos anos de corrida, é importante não só que a gente pense no hoje, o atual, e que o fortalecimento ajuda no seu rendimento atual, mas que ele te traz uma longevidade, né? Então, Sim, por sim. que tanta gente ainda insiste em fugir disso, em fugir da academia, fugir do fortalecimento? Simplesmente pelo fato de ser treinamento concorrente, né? Um treinamento totalmente diferente do que os corredores eles estão habituados a fazer. Porém, quando eu falo assim, corredores, essa galera sem informação, sabe? Porque o corredor profissional, ele tem uma rotina de treinamento. Eu creio que vocês também, que estão correndo de forma amadora, mas tem um suporte aí de uma assessoria, eu creio que vocês também fazem, né?
e é muito importante, cara. Para quem quer longevidade no esporte, independente do esporte que seja, tem que ter esse equilíbrio, tá? Esse equilíbrio é a coisa mais importante, é a chave para o negócio. Então, bora fortalecer aí, galera. Vamos criar essa coragem aí, manter as rotinas juntos com as corridas aliadas com o fortalecimento aí, que vai ser bastante importante, como ele disse aí, para manter a longevidade, minimizar o risco de lesões. Então, criemos essa consciência aí que os atletas profissionais já têm, e nós amadores temos que ter muito mais do que eles, muitas vezes, porque a gente não tem uma estrutura e um suporte igual eles têm. Então, se a gente não fizer o mínimo básico, o nosso risco de lesão é muito maior. A gente não tem uma físio 24 horas por dia, não tem uma nutricionista 24 horas por dia, às vezes a gente não tem o descanso que é o adequado, porque a gente tem que trabalhar, a gente tem vida, a gente não vive de esporte. Então, aí se faz muito mais importante ainda a gente ter um equilíbrio para que a gente tenha o nosso esporte amado aí por muito tempo, né? Nem tudo é festa, né? A gente tem que sofrer um pouquinho, né? Então, corredores, façam fortalecimento, é algo muito importante. E aproveitem ao máximo, né? Façam fortalecimento e aproveitem ao máximo aí o esporte que vocês tanto gostam, tanto amam. E esse que a gente fala de fortalecimento, se hoje a gente fala em fortalecimento, a galera logo atribui isso a anilha, barra, peso e tudo mais. Existe alguma alternativa para quem faz nosso esporte aqui, a corrida, ou esse tipo de fortalecimento que a gente tem que ter é esse mesmo que a gente encara lá, tipo academia, com anilha, peso e tudo mais? Bom, fortalecimento, treinamento, né, para corredor, é treinamento para corredor. Não é o treinamento de um halterofilista, não é treinamento de qualquer outro tipo de esporte. Treinamento voltado para corrida, tá? Então você pode fazer exercícios que são feitos de forma livre, apenas com a carga do seu próprio corpo, né? Ou você também pode utilizar de maquinário, de anilha, de barras, mas um treino voltado para a corrida, né? E eu vejo a musculação como um super aliado, tá? Da corrida, desde que o treino seja elaborado em cima daquilo que está proposto para aquela pessoa, né? Essa é a forma de conduzir as coisas. Mas não fiquem com medo das anilhas, não. Esse equilíbrio muscular aí se passa muito por elas, né? Porque quando você treina apenas com o peso do seu corpo, até certo ponto vai, beleza. Só que chega uma hora que você precisa evoluir, né? Então é aí onde entra o treinamento resistido, né? Treinamento com cargas. E aí você acabou de falar aí que então existe uma alternativa a esse negócio meio tradicional aí de peso, academia, Sim, que sim, são sim. exercícios que a gente usa o peso do nosso próprio corpo aí. E a gente vê muito isso hoje em dia, que a galera faz a parte de funcional e de pilates e outros esportes aí que são muito ligados ao nosso esporte, a corrida. Eles são realmente efetivos ou necessariamente a gente tem que ter uma carga extra aí para ir evoluindo? São efetivos. São efetivos. Eu creio que os esportes eles têm uma ligação muito gigantesca, grande. Até mesmo por isso que eu pratico vários. Eu acho que tudo que te traz um equilíbrio, né? O esporte ele tem isso, né? Encarnado nele. Qualquer tipo de esporte ele traz um equilíbrio para a pessoa, um equilíbrio emocional, porque às vezes se a gente não estiver bem emocionalmente, isso influencia demais no nosso resultado final. Então, eu creio que não só essa parte física, que os outros esportes podem agregar sim, né? O Pilates, Yoga,
até andar de skate, isso também pode ajudar bastante. Mas essa parte psicológica é algo que é fantástico, né? Nada, Sem dúvidas. nada mais, nada menos que o Pedro para falar sobre isso aí, né? Essa parte, essa parte psicológica, ao menos em mim, é algo que influencia muito. Quando tem algo acontecendo de muito ruim para mim, eu vejo que realmente influencia porque você não fica com a cabeça voltada ali, você não tem um equilíbrio legal para estar executando os treinos. Aí você vai, né? Você realmente faz ali porque tem que fazer, mas você sabe que não foi o seu melhor ali. Então, acho que a prática de outros esportes, ela traz isso aí, traz alguns outros benefícios fora essa qualidade de equilíbrio físico, né? E traz muito esse equilíbrio emocional, psicológico, Sem é dúvidas. isso, né? Pedrão aí que ele acabou de citar, e é porque ele é psicólogo, né? Então ele é um cara formado na parte da nossa mente, aí entende muito bem a nossa mente e sabe muito bem a influência disso em cima de um treinamento de alto rendimento, ou até a gente é amador mesmo, igual nosso amigo Claro. Fofão acabou de dizer aí. Assim, cara, se você não tá num dia muito legal, dificilmente você vai ter um treino muito bom, porque sua cabeça meio vai te sabotar ali. Você vai falar assim, puxa, tô cheio de problema. Aí você sai com aquele sacrifício todo, aí você sai. Aí seu treino não encaixa, a coisa não rola. Aquele dia que você fala assim, meu, só sair porque eu tenho muita força de vontade mesmo, mas o treino Exato. foi o que deu. Não, e só um comentário sobre isso, assim, o Ebson trouxe também enfim, a corrida e a musculação tem essa coisa em comum de serem esportes mais introspectivos, né, por incrível que pareça, que é um momento seu, você com você mesmo, e é exatamente isso, se nesse momento você com você mesmo, você não está conectado, você não está ali naquele momento, então, se você está correndo e pensando no problema da grama do vizinho, você não está correndo, você está pensando na grama do vizinho, sabe? Então, a sua cabeça não tá ali, você não tá focado no treino. Por exemplo, eu sou um corredor que eu não corro com música. Não gosto de correr com música. Por um único motivo. Eu corria com música, eu gosto. Eu gosto de correr com música, mas eu não corro. Porque é o momento que eu gosto de estar ali com os meus pensamentos, ouvindo a minha passada, a minha respiração, prestando atenção no meu movimento, como que eu tô fazendo a passada e assim por diante. Então, se você não está conectado no momento do esporte, se você não está dando o seu melhor, se você não está realmente engajado naquilo que você está fazendo, o resultado vai ser diferente. Então a gente pode seguir a mesma planilha, eu posso fazer a mesma planilha 2 vezes, uma eu estando super conectado com o treino e, enfim, e dando o meu melhor, e um outro, né, desconectado e pensando em outras coisas, não dando o meu melhor. Com certeza absoluta, o resultado numa prova, por exemplo, vai ser diferente. Seguindo a mesma metodologia de treino, os mesmos treinos, só por conta da parte mental. Isso sem contar sem trazer todos os outros fatores que a corrida envolve, né? Que a gente está falando de fortalecimento, nutrição e assim por diante. Então, realmente a parte mental não é algo importante, ela é um pilar do nossa progressão dentro de qualquer esporte. Né? A gente está falando aqui de corrida, fortalecimento, musculação, mas isso também aplica em qualquer esporte que a gente aplica. Não só em esportes também, né? Na vida de uma forma geral. Sim. E aí a gente falou sobre a parte mental e a gente falou sobre a parte do fortalecimento. São dois dos pilares super importantes aí para a gente ter um rendimento na corrida. E o tipo de fortalecimento, ele muda de acordo com o tipo de periodização que você está no seu treino de corrida, ou ele é o mesmo durante todo o seu ciclo para o seu alvo, para a sua prova-alvo? Muda. Ele muda durante. Muda. Geralmente, o que acontece? Treinamento e periodização, ele passa por processos. Então, tem uma parte que está um pouquinho mais fácil, aí tem uma parte que é mediana e uma parte que você está se matando mesmo, entregando tudo de si. E alimentação e periodização de treinamento mesmo, de fortalecimento, eles mudam de acordo com isso para que a pessoa não entre em overtraining, né? Você não acabe sobrecarregando demais e adquirindo uma lesão que é tão indesejada nesses momentos, ainda mais quando você está focado em praticar alguma
prova, participar, né, de alguma prova que você tem em mente e acabar lesionando aí dias antes da prova. Sem dúvida. Trazendo o meu relato, assim, quando eu tava agora, né, eu iniciei o treino da maratona, já tô nessa fase final que o Eberson trouxe, da pauleira ali dos últimos treinos, mas eu comecei ali, né, orientado sempre pelo nosso coach ali, o Júnior, um abraço, Júnior. Eu comecei com um período de base, né, então um primeiro momento ali que eu corri pouco, então eu corria 3 vezes por semana, que para mim é um volume baixo de dias da semana, e fazia 4 vezes de fortalecimento, variando entre eles os treinos, né. Então foi um mês e pouquinho, mais ou menos, com esse estilo. E aí era um treino muito mais com carga, agachamento, afundo, baixas repetições, etc. Realmente de força, para sustentar o que viria pela frente, né? Os 2, 3 meses que viriam pela frente, que daí sim começa a aumentar o volume de treino, a intensidade de treino, e aí diminui o fortalecimento, muda um pouco. Então hoje, por exemplo, nessa reta final, eu estou fazendo só com um elástico em casa, e um treinamento de core, né, abdominal, simples, mas eficaz, 20 minutos de treino, 2 vezes por semana, e eu estou correndo 5 vezes por semana. Então, inverte, né, ali você corre mais e fortalece menos, mas e eu vivi essa periodização, então realmente tem essa mudança, né? E é importante ter um profissional acompanhando, porque, por exemplo, se eu, vamos por as pessoas que correm por planilha online, né, às vezes não tem essa noção de fazer essa periodização, e é justamente isso que o Eberson trouxe. Então, até no domingo passado eu conversei com o meu técnico, ele falou, não, você está fazendo esse tipo de fortalecimento porque se a gente aumentar a carga ou mudar o seu fortalecimento, você não vai conseguir correr, não vai conseguir fazer os treinos, né? Entra no overtraining, vem uma lesão, porque daí fica um volume muito alto. Correr 5 vezes por semana numa alta intensidade, alto volume, e ainda ter treino de fortalecimento com altas cargas e alto volume também, não dá, né? A gente não é uma máquina, né? A gente não aguenta tudo isso. Então, realmente é uma inteligência super necessária que precisa ter não só na periodização da corrida, mas também no fortalecimento ao longo desse período. Então, eu estou vivendo isso e realmente sinto a diferença que isso faz nos treinos, né? Então, é bem importante pensar nessa periodização sim quando a gente fala de fortalecimento também. E existe alguma diferença entre o estilo de fortalecimento que um atleta de elite ali ele faz e um amador igual a gente faz? Ou é basicamente o mesmo tipo e aí ele muda somente a intensidade e as cargas em cima disso? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de profissional e amador, há uma grande diferença aí, né? Principalmente na rotina. A rotina de um profissional é totalmente diferente de um amador, né? O amador, ele sai para trabalhar às 6 da manhã, retorna para casa às 6 da noite e mesmo assim ele tem a vontade de pegar o tênis dele lá e sair para correr, né? Já o profissional tem um momento maior de descanso, tem uma equipe, né, trabalhando por trás, mas assim, amador e profissional, mudança de treinamento, eu creio que muda a rotina. A gente sempre tenta dar o 100%, né? Independente se a gente é amador ou não, eu acho que o treinamento não tem essa mudança toda. É claro que o cara vai acabar tendo um desempenho melhor, né? Pelo fato de ter um descanso maior, de ter uma equipe gigantesca ali por trás dele, trabalhando, auxiliando. Mas eu acho que a base de tudo é dar o 100% sempre. Se você é amador, se você é profissional, dê o seu 100% e faça o seu melhor sempre. Sendo, acho que isso da rotina é uma chave nessa diferença, né? Eu Ah, conheço alguns atletas não elite, né? Mas enfim, esses amadores semi-profissionais. E realmente é isso, né? Eles têm um tempo maior de descanso, pode, por exemplo, fazer um treino regenerativo de corrida de manhã e um fortalecimento leve à tarde, coisa que a gente não consegue. Então, eles acabam tendo essa vantagem de disponibilidade mesmo de tempo maior. Então, putz, ele consegue fazer esse regenerativo de manhã, dormir, almoçar, dar um tempo e aí fazer um fortalecimento no fim do dia. Então, é uma rotina muito diferente. Eu diria que é uma rotina dos sonhos para mim. Queria eu ter essa rotina, mas infelizmente não tenho.
Mas, pelo que eu vejo também no YouTube, etc., acho que o fortalecimento em si, a minha visão é que não tem muito segredo, assim, né? Faz o básico, faz direito, dá o 100% que dá certo. Eu sou um cara igual. A gente falou assim de lesão, essas coisas. Eu sou um cara todo zoado aqui, né? Eu tenho condromalácia nos dois joelhos, tendinopatia no calcânio, tive uma série de lesões aí, todas elas por conta da falta de fortalecimento, que a gente acabou de citar aí, né? E essa rotina que às vezes fica meio louca, a gente acaba meio que privilegiando os dias de algo que a gente gosta. Então, se ela tá numa rotina muito maluca de trabalho, você fala, o que eu vou abrir mão? A corrida ou o fortalecimento? Deixa o fortalecimento sempre para escanteio. E aí ocasiona umas lesões aí, né? E aí entra numa dúvida minha. Existe alguma limitação que impeça a gente a praticar o exercício? Ou, sei lá, tipo, algum tipo de condição específica que fala, ó, se você tiver isso, você não pode ter esse esporte. Não que você não possa fazer fortalecimento, mas alguns exercícios devem ser observados de perto, né? Para que você não agrave esse tipo de condição. A condromalácia, né? Ela é um desgaste da cartilagem, né? Sobre a rótula. É algo que não regenera. Em alguns casos, você tem ali um tecido cicatricial, né? Porém, não é algo que fará o mesmo que aquela cartilagem fazia, né? Mas com treinamento, com fortalecimento, trazendo esse equilíbrio, é algo que você continua correndo, tudo fica bem, né? Porém, tem que ser visto de perto. E já esse problema no tendão, né, é algo que é bem perigoso, porque a gente tem esse trabalho mental, a gente está sentindo dor, mas a gente continua, a gente quer finalizar o treino, quer finalizar a prova. E muitas das vezes a gente está com um problema gigantesco, né? E a gente pode acarretar aí um rompimento, porque o tendão, ele, nesse processo inflamatório todo, ele começa a ter um processo de calcificação. Então, como ele começa a ficar um pouco mais rígido, a chance que ele rompa é gigantesco, entendeu? Então, se você romper parcial ou por completo, aí você está bem enrolado, né? Então, Aposentado. é bom que a gente fique atentos, né? Às vezes a gente sente uma dorzinha ou outra e continua, né? Mas tem que ficar bem atento quando a gente já tem um posicionamento médico e se o médico falou, meu, fica 3 meses, 4 meses sem treinar, respeita, porque é algo que pode te tirar aí por um bom tempo das corridas. Legal. Mas o Marcelo não contou uma coisa, tá? No caso dele, acho que tem um agravante aí, que ele come pastel depois do treino, às 8 da manhã. E aí eu acho que isso deve mudar um pouco aí nesse processo inflamatório, É, entendeu? pastel, Aí ele joga a culpa na condromalácia, quarta-feira, mas né? quarta-feira, aquele dia de treino forte, quarta-feira é o dia da feira na porta da minha casa, cara. Eu tenho uma barraquinha de pastel a 50 metros da entrada do meu prédio aqui. Eu passo por ali, aquele cheiro vem, é praticamente irresistível. Mas, como eu falei com o Pedrão, eu tô com objetivos muito elaborados, diria, aí, para os próximos meses. E eu tô abrindo mão do pastel, do hambúrguer, da pizza, tô entrando na linha. Eu chamei a Nutri de canto, falei, Nutri, me ajuda aí que agora eu quero entrar na linha, pelo menos pelos próximos 6 ou 7 meses aí, que vão ser bem intensos aí para os meus objetivos. Aí quando eu não tô com nenhum objetivo, a gente estava em pandemia. Muitas vezes não podia nem sair para correr, ficava em casa 24 horas por dia. Não comer um pastel também é sacanagem, né? É, é complicado. A alimentação a gente tem que cuidar bastante, né? Não tem jeito. É claro que a gente também tem que ter aquela alimentação livre, né?
porque alguns nutrientes a gente não consegue aí agregar à alimentação quando a gente está fazendo algo muito rígido. Então, é importante essa fonte de gordura, essa fonte de carboidrato, mas tudo tem que ser controlado e seguimos tendo equilíbrio, tanto psicológico, físico e alimentar, né? Não tem Sim. jeito, não tem para onde correr. A gente falou antes sobre a restrição aí, né, de lesão. Em outros aspectos aí, idade, peso, existe alguma restrição aí para a galera que quer iniciar hoje na corrida e está com um pouco de sobrepeso, ou acha que tem uma idade avançada, ou alguma outra nesse sentido aí? Cara, em relação à idade, eu não vejo problema nenhum, né? Até mesmo porque quando éramos pequenos, a gente saía pra rua para jogar bola, para soltar pipa, correr atrás do mandadão, né? Do famoso mandadão. Eu não, Corria descalço, né? é, Nem eu tinha, não, nem ligava para esses tênis com placa de carbono que a galera fala é, hoje. A gente corria descalço na rua naquela isso é época. Nem tinha verdade. tênis, nem nada. Isso é verdade. Porém, um fator que a gente tem que ficar, né, preocupado é o fator de obesidade. Esse fator de obesidade aí é algo bem perigoso, porque geralmente quem está gordinho e entra em uma academia para fazer o treino ou quer começar a correr, quer perder aquele peso da noite para o dia, né? E as coisas não funcionam dessa forma, porque como ele tem um sobrepeso muito grande, isso pode refletir nas articulações, né? Joelho, tornozelo, quadril. Então tem que ser um processo ali longo, né? Onde você vai dando estímulos e conforme essa pessoa vai perdendo peso, você vai aumentando a rotina dela nos treinamentos. E já nessa outra questão que também toca muito, problemas cardiovasculares, né? Problemas cardiovasculares, é bom que a pessoa tenha uma guia médica, tenha um contato com o médico para que ele veja se aquela atividade cabe lhe fazer ou não, né? Porque algumas pessoas realmente são restritas, mas ao grosso modo são minoria, né? Na verdade, sempre dá para fazer algo. Então, assim, basicamente, não existe restrição, mas sim uma recomendação diferenciada de acordo Tem um acompanhamento. com o tipo de condição específica. Então, aí acho Sim. que nesse caso é muito importante a gente ir atrás de um médico, um profissional que te faça uma avaliação inicial ali, que peça alguns exames, enfim, e ele vai avaliar uma condição específica e baseado nisso ele vai orientar um profissional de educação física com essas guias aí que ele vai te mandar, se há alguma restrição, se tem algum tipo de restrição inicial e evoluindo gradativamente, vai refazendo os exames e vai retirando as suas restrições, né? Exato. E isso é bem importante, né? E é um ponto até negligenciado, assim, não só pelas pessoas, mas pelas assessorias, pelas academias, etc. A gente sabe que tem lá no regulamento, né? Quando você vai entrar numa assessoria, você tem que mandar a sua ficha médica, não sei o quê. A academia também tem que fazer aquele exame e tal. Mas se a gente for olhar, são muito minoria das assessorias, das academias, enfim, que realmente fazem, até as pessoas. Quantas vezes que eu fiz um check-up 100%, enfim, então eu comecei a fazer mais recente agora, assim, né, por conta da corrida, mas mesmo assim eu não faço cardiovascular, enfim, então é algo muito importante que 90% das pessoas negligenciam isso e vão descobrir algum problema depois, né? Então faz um treino, passa mal, aí vai descobrir que tinha um problema cardiovascular, vai fazer um treino de tiro, enfim, passa mal, desmaia, etc. Aí que vai descobrir que tem um problema, né, mais grave de saúde. Então, se tivesse feito um exame antes, poderia ter evitado isso, etc. Então, realmente é algo que eu vejo como bem negligenciado por a grande maioria das pessoas, né? Isso é E até um verdade. pouco cultural, né? Assim, não é muito cultural no Brasil fazer check-up, acompanhamento médico, enfim, até por conta da estrutura, tem toda uma questão sociocultural envolvida, mas não é algo normal pra gente, né? Ir lá fazer um exame e tal. A gente só vai no médico quando tem um problema, né?
A gente deveria ir antes que tem esse problema. Mas... Uma questão sociocultural, viu? Você vê que o cara buscou ali. Olha que orgulho desse meu parceiro aqui, viu, cara? Olha, uma questão esse podcast sociocultural. aqui é conhecimento. E a gente falou de uma condição específica aí que pode te dar uma diminuída no ritmo ou pode te desviar um pouco do seu início para que você se ajeite antes de você iniciar uma atividade em alta intensidade. Aqui a gente também fala muito sobre tênis de corrida. Existe alguma indicação de um tênis específico ou algum tipo de tênis específico de acordo com algum tipo de condição que a pessoa apresente? Por exemplo, eu tenho os meus joelhinhos lá zoado. Tem gente que é mais obeso. Existe alguma indicação diferenciada para esse tipo de condição? Ou a gente pode ir na loja, achar um tênis que a gente achar bonitinho aí e usar ele à vontade? Não, é aquilo que eu já acabei falando, né, no início. É sempre legal buscar informações, né? Para cada tipo de esporte que você venha praticar, tem um modelo de tênis. Se você vai fazer um longão na corrida, você corre com um tipo de tênis. Se você vai ter o seu tênis de rodagem, aí eu acho que parte do ponto muito assim de gosto, né? Tem pessoas que gostam de um tênis com a batida um pouco mais seca, o pessoal que gosta de um tênis um pouco mais responsivo. Porém, nesse caso, se a pessoa é um pouquinho mais gordinha, se a pessoa tem um problema no joelho, é legal que tenham uma pesquisa maior sobre isso, porque o tênis ele influencia muito. E uma parte importante é corredores. O pessoal está acostumado a usar tênis de corrida, certo? Certo. Então, geralmente são os tênis que estão dispostos ali pela casa do cara. E aí ele vai praticar um treino de musculação. Fazer um agachamento, por exemplo, com uma grande quantidade de peso e você está com um tênis muito responsivo no pé, ele vai gerar um desequilíbrio e isso vai refletir nas suas articulações, né? Quadril, joelho, tornozelo. Então é algo que tem que ser pensado. Caramba, Entendeu? isso eu nunca tinha imaginado, de verdade. Sim, O sim. tênis influencia, A assim, eu plataforma do mesmo tênis, uso. ele fará isso aqui, né? Dependendo da carga que você estiver utilizando, ele gera instabilidade, né? Então tem que ser pensado, tem que buscar informações. Essa questão de vendedores hoje é um negócio muito complicado, né? Chegar na loja e perguntar, pô, mas eu tenho isso e isso, qual tênis seria legal para mim? Às vezes o cara quer apenas vender, né? Então é legal que você tire informações aí, já que a gente tem internet aí com informação demais. É bom que a gente busque antes de comprar um produto para que ele seja viável para você naquele momento. Exato. Mas isso, só reforçando isso que o Aberson trouxe, Marcelo, é bem real, assim, eu já tinha ouvido falar, enfim, e eu presto atenção nisso. Então, por exemplo, os tênis de longão, que, né, o que a grande maioria vai entender ali como os tênis com drop maior, mais amortecimento, que tem ali, né, o famoso almofadinha ali no pé, para fazer um agachamento, um afundo, realmente não são tênis recomendados, por isso pode até trazer um problema maior. Aí, ao contrário, o famoso tênis de tiro, que é o tênis mais seco, mais duro, com um drop menor, esse sim é o indicado para fazer um fortalecimento, né? Então, se a pessoa não tiver outra opção, às vezes é até melhor ela fazer descalço do que fazer com esse tipo de tênis. Então, realmente é uma dica aí muito boa para quem está ouvindo a gente. E se pesquisar, vocês vão ver que tem bastante informação sobre isso também. Eu, de verdade, aqui em casa, assim, o tênis é novo, ele vai para corrida. Aí ele não serve para corrida mais, ele vai para fortalecimento. Aí não serve mais para fortalecimento, ele vai para rua, para fazer trilha, para feira, para ficar em casa. Ele vai passando. É igual roupa. Você compra roupa nova para sair, depois é para ficar em casa, depois vira pijama. É a mesma coisa. O tênis é igual, tem um processo aí. Mas, cara, muito, muito importante, muito interessante ter isso,
Porque eu mesmo nunca tinha ouvido falar disso, e agora eu vou ter que me atentar nisso também, porque provavelmente Principalmente pelas lesões que você tem, né? Exatamente, porque se existir um risco de um agravamento porque eu estou usando um tênis inadequado e eu puder evitar isso, vamos evitar, né? O que deve fazer pra gente evitar e melhorar a nossa condição aí, a gente segue, né? E a gente deu muitas dicas aí sobre tênis, fortalecimento, corrida, e tem muita gente que nos acompanha aqui que está iniciando no esporte, aí dando os seus primeiros quilômetros na corrida. Que dica você daria para essa galera que está iniciando aí, Fofão? Aproveitem o momento, não fiquem preocupados aí com performance no início, né? Algo que a corrida, ela traz algo muito bom para a gente, então aproveitem as paisagens, as amizades que você irá adquirir aí ao longo do tempo, e é isso, curta o momento, não fica pensando em performance, busque informações sobre um bom calçado e vai para cima, vai correr, né? Pô. E, ó, é uma dica de ouro, hein? Porque depois que entra o treino de tiro na planilha, você não consegue olhar que a paisagem, você nem sabe quem tá correndo no meio do treino. Então, aproveita esse começo, porque depois o negócio fica tão intenso que você não aproveita mais nada. Não, brincadeira, mesmo os treinos de tiro eu gosto. Gosto de todos. Eu tenho um primo que ele corre também, geralmente ele corre na Dutra, né? A casa dele fica próxima. E o início dele, ele estava conversando comigo esses dias e ele falou isso. Pô, eu iniciei na corrida, eu um dia peguei o tênis, falei, vou correr. E foi. E aí ele acabou pegando o gosto. E da mesma forma, isso aconteceu comigo. É claro que na faculdade a gente tinha um pouco mais de incentivo, né? Que é bom, né? Porque você já começa correndo com uma galera, né? Agora você pegar o tênis sozinho, sair de casa e correr, tem que aproveitar. Aproveita o caminho, aproveita as amizades, que a corrida ela proporciona isso, né? Grandes amizades. Muito bom. E esse daí foi o coach Fofão, Eberson. Queria muito agradecer a sua presença por aqui, dizer que foi uma honra dividir esses minutos com você, deixar um espaço para você divulgar o seu Instagram, suas redes, o que você faz de trabalho, aí pode ficar à vontade. Bom, galera, eu que agradeço, tá? Desculpa aí por algo. Mas é isso. Me sigam lá no Instagram, EbersonF13, né? Agora estou entrando em uma nova plataforma aí no TikTok também. Está como Coach Fofão. E a gente vai fazendo essa bagunça aí. Geralmente eu sempre disponibilizo alguma coisa lá sobre tênis, sobre treinamento. E espero que tenha próximas, né? A gente ainda retornará aqui para participar de outros podcasts. E é isso. Com certeza. Muito bom. E acho que por hoje é isso aí, né, Pedrão? Se tiver sugestões de assuntos que queira ouvir por aqui e se quiser acompanhar mais deste Corredor da Zoeira que vos fala, é só me seguir nas redes sociais que a gente troca umas ideias e quem sabe a sua sugestão não vira um novo episódio. Siga também o Pedrão no Instagram, @pe.teixeira. Siga o Eberson no Instagram, @ebersonf13. Gostei muito de poder compartilhar esses minutos com vocês. Espero que estejam por aqui em todos os novos episódios. Um abraço a todo mundo que chegou até aqui. Até a próxima semana. Tchau! I wanna make it a fair fight.